Olá, tudo bem com você? Prazer poder compartilhar com você esse momento. Eu sou Davi Boechat, sou editor de textos na Unaspres e tenho a oportunidade de conversar com você nessa nossa série sobre relações étnico-raciais na Bíblia, sobre um tópico muito importante que diz respeito à ciência. O nosso tema de hoje será a ciência contra a dignidade. A razão para nós lidarmos com isso é o fato de que, no decorrer da história, não só a religião foi utilizada para sustentar a discriminação racial, como nós vimos nas aulas anteriores do Dr. Isaac. Perspectivas científicas, filosóficas e jurídicas se somaram a perspectivas teológicas equivocadas. Isso significa para a gente que muitos intelectuais deram suporte às ideias de supremacia racial, fazendo com que a inferioridade biológica do negro tivesse respaldo científico. Uma era racionalista, como a gente passa a acompanhar a partir do século XVI, exigia uma base científica. O sociólogo Michael Benton, que foi um dos que mais profundamente estudou o conceito de raça, menciona num livro referencial para nós compreendermos esse tema, que as tentativas de fazer remontar o preconceito social a uma única raiz ou fonte, ou mesmo causa histórica, têm se revelado pouco convincentes. Tudo parece como se uma consciência da diferença racial tivesse crescido gradualmente e como se a natureza do fenômeno, que hoje nós rotulamos como preconceito, tivesse mudado significativamente. A utilidade política da classificação racial foi vista, por exemplo, no colonialismo, aquele processo em que nações mais ricas e poderosas dominaram as outras. E isso acontece de forma mais específica lá no século XIX. O que a gente aprende com isso é que, a depender das perspectivas que as pessoas nutrem, profundas implicações afetam a vida de outros. Esse processo de racionalização pode trazer efeitos deletérios. Vamos considerar que nem sempre aquilo que a gente pensa como sendo o científico, o ideal, o mais correto, nem sempre isso vai trazer aquilo que é melhor à nossa realidade. E a gente percebe um pouco disso através das ideias do Charles Darwin. Você provavelmente o conhece. O que talvez você não saiba é que, durante a expedição que ele realizou e que passou aqui pelo Brasil, ele teve uma experiência muito próxima com a escravidão e com a brutalidade que ela causou. Em seu diário, durante a viagem pelo Nordeste, ele escreve, abre aspas, "Até hoje, se eu ouço um grito ao longe, lembro-me com dolorosa e clara memória de quando passei numa casa em Pernambuco e ouvi urros mais terríveis. Logo entendi que era algum pobre escravo que estava sendo torturado. Eu me senti impotente, como uma criança incapaz de fazer a mínima objeção." As ideias evolucionistas eram um lugar comum antes de 1859, quando Darwin explicou como se operava, na sua perspectiva, o processo evolutivo. As filosofias raciais estavam muito espalhadas, mas faltava-lhes uma explicação satisfatória para a superioridade de umas raças sobre as outras. O que isso significa para nós e as implicações dessa ideia é o seguinte: quando nós falamos em darwinismo, a gente não está falando meramente sobre uma ideia abstrata em que muitos de nós
que não somos da área, iremos lidar apenas ali no ensino fundamental, no ensino médio. A gente está falando sobre uma ideia que traz e que tem impactos profundos também para a vida em sociedade, de modo que elas formalizaram uma visão sobre o mundo que tem como nome o darwinismo social. E é dele que a gente vai falar um pouquinho agora. Uma das características que o darwinismo social vai ter, de acordo com o nosso sociólogo referencial para essa pesquisa, é que, de alguma forma, o preconceito passou a ser exaltado como algo positivo, uma vez que esse acirramento racial teria como consequência positiva o despertar de uma humanidade aperfeiçoada. Ou seja, negar a dignidade para aqueles que estariam numa posição evolutiva inferior seria algo vantajoso para o todo. Eles conseguiam até ter uma visão assim de que estariam prestando um favor à humanidade, sendo rudes e escravizando aqueles que não tiveram a mesma sorte. E essas ideias tiveram impacto aqui no Brasil. Essa socióloga que você vê na tela, a Lilia Schwartz, foi uma das que mais profundamente estudou esse tema. Ela vai dizer que o que se pode dizer é que as elites intelectuais locais, e ela se refere ao Brasil, não só consumiram esse tipo de literatura, como a adotaram de forma original. Diferentes eram os modelos, diversas eram as decorrências teóricas. Em meio a um contexto caracterizado pelo enfraquecimento e final da escravidão e pela realização de um novo projeto político para o país, as teorias raciais se apresentavam enquanto modelo teórico viável na justificação do complicado jogo de interesses que se montava. Para além dos problemas mais prementes relativos à substituição da mão de obra, ou mesmo à conservação de uma hierarquia social bastante rígida, parecia ser preciso estabelecer critérios diferenciados de cidadania. Ela continua, e essas referências estão no livro O Espetáculo da Raça, muito importante para a gente entender esse tema, fazendo algumas referências a ideias que estavam populares naquela época. Por exemplo, o Laurindo Leão, que era um eugenista brasileiro, dizia que uma nação de mestiços era uma nação invadida por criminosos. Em 1904, apenas 6 anos após o fim da escravidão no Brasil, a principal revista científica da época, a Brasil Médico, dizia o seguinte, abre aspas, a casta negra é o atraso, a branca é o progresso, a evolução. Pode-se dizer que tornam-se eles dementes com muito mais frequência por sua constituição do que os brancos. Você consegue perceber como isso não é meramente uma abstração teórica? A ideia de alguém que quer, por exemplo, acirrar os ânimos entre brancos e negros? Na realidade, isso é retrato de uma história muito triste para o nosso país e que trouxe várias implicações. Por exemplo, a ideia de que o país não deveria ser mestiço fez com que, desde o processo da independência, aliás, anterior ao processo da independência, ainda no Império, muitos pensassem que o Brasil deveria importar pessoas da Europa. E sobrenomes como o meu, por exemplo, Boechat, dizem respeito a esse processo. Mostram que houve a tentativa de tornar um país mais branco, meramente pelo fato de que isso poderia trazer alguma consequência. É maravilhoso que o Brasil seja diverso como ele é. A gente deve se orgulhar disso. Entretanto, parte da nossa diversidade foi originada pelo racismo. A história mostra isso. E, infelizmente, não tem porquê a gente negar esse capítulo triste.
E as implicações morais do darwinismo vão muito além do racismo brasileiro. Nesses dois livros que a gente vê aqui na nossa tela, o Darwinismo Moral, do Benjamin Wilker, e o de Darwin a Hitler, mostram para nós dois caminhos possíveis para essas ideias no decorrer da história. A ideia do darwinismo moral é a de que nós nos tornamos hedonistas, ou seja, a gente passa a buscar o prazer e a gente abandona valores morais. E como é que isso teria impacto na atualidade para nós? Em ideias como o aborto, por exemplo. Mas Hitler também foi um darwinista moral, ou seja, o antissemitismo dele também teve respaldo científico. A gente pode dizer, por consequência, que nós, como cristãos, detestamos o antissemitismo, nós temos horror ao aborto. E essas ideias têm pressupostos darwinistas. Entretanto, muitos de nós temos dificuldade em admitir o racismo como uma realidade social e, sobretudo, como um pecado grave. Ora, por que usamos critérios tão diferentes para realidades que tornam o ser humano inferior, que roubam de nós a imagem de Deus? Por isso é importante a gente ter uma perspectiva mais aberta, como aqui você pode assistir na aula de hoje e no decorrer de toda essa série. A gente precisa entender que a doutrina da criação, na forma como a Bíblia apresenta, importa de verdade. Um grande teólogo da Igreja Adventista, o William Chia, comenta algo que eu acho profundamente relevante para nós. Ele vai dizer o seguinte: a compreensão que temos de nossa condição de criatura nos coloca não somente num relacionamento lógico e sensato com o Criador, mas também com os nossos colegas de criação e com todo mundo ao nosso redor. Mas isso também deveria nos guiar a um senso de temor reverente ante a grandeza do Deus que criou todas as coisas. Podemos expressar esse sentimento de adoração de maneira individual ou coletiva. Quando falamos em maneira coletiva, nós estamos falando em ter uma perspectiva sobre a nossa sociedade que está calcada na palavra de Deus. A gente encerra essa aula com uma outra citação de uma outra personalidade muito importante para o Adventismo, Ellen White, que escreve o seguinte, abre aspas: quando for derramado o Espírito Santo, haverá um triunfo da humanidade sobre o preconceito, em buscar a salvação de todos os seres humanos. Deus dominará as mentes, e a barreira da cor será considerada por muitos de maneira bem diferente daquela que é considerada agora. Quem se acha intimamente a Cristo é elevado acima do preconceito de cor ou de casta. O que isso mostra para nós é que é verdade que muitas perspectivas ideológicas, por vezes extremistas, aparecem quando o tema é o combate ao racismo. Não obstante, esses excessos não deveriam nos afastar dessa causa, não deveriam fazer com que a gente negue a legitimidade de cristãos se envolverem com ela. Na realidade, quando nos calamos, nós permitimos apenas que pessoas que não conseguem enxergar a realidade com a complexidade que a palavra de Deus tem a nos dar, tomem um espaço e dominem um discurso que também deveria contar com as nossas vozes. Nas próximas aulas, nós iremos pensar um pouco mais a respeito desse tema. Foi um prazer tê-lo comigo agora e te espero logo mais.